Eu conheci um homem há alguns anos, eu não lembro o nome dele completo, porque a gente o chamava pelo apelido, o apelido dele era Bira, ele já faleceu. Eu conheci o Bira já na fase dos 60 anos ou mais, e o Bira contava a história da vida dele, um testemunho extraordinário de conversão. O Bira tinha sido um homem promíscuo, um homem que ganhou muito dinheiro e perdeu muito dinheiro na promiscuidade, na bebida. E a experiência dele que eu quero ressaltar aqui, que é interessante, é que ele disse para mim que ele aceitou Jesus dezenas de vezes. Ou seja, ele entrava numa igreja, ele ouvia a palavra, e quando as pessoas falavam se ele queriam aceitar Jesus, ele veio no apelo várias vezes a aceitar Jesus. Mas quando ele ia embora, ele continuava vivendo do mesmo jeito. Ele continuava escravo do pecado, do vício. Outros cultos, outros apelos, recebia Jesus novamente, mas a vida dele continuava a mesma. Por que eu quero usar o exemplo do Bira aqui? Melhor ressaltar algo. Um dia, ele realmente rendeu o coração a Jesus. Mas o que ele entendeu é que no processo, só aconteceu a transformação dele quando ele se conectou com Deus e com as pessoas. Quando ele de fato se firmou em relacionamentos centrados em Cristo. Quando de fato ele, ao seguir Jesus, resolveu também se conectar ao corpo de Cristo. Ali ele recebeu o discipulado, ali ele formou relacionamentos em torno do Evangelho, e ali ele foi liberto. Só para concluir o testemunho, eu já queria passar logo para seguir na mensagem aqui, é que o Bira se tornou um homem extremamente dócil, um homem liberto, um homem santo, um homem que serviu a Deus com seus dons, e abençoou a gente demais por vários anos. E esse é o testemunho do Bira. O que eu quero ressaltar aqui é que muitas vezes nós temos feito do Evangelho algo como uma pílula. Alguns entendem aceitar Jesus como se fosse um dia, uma experiência pontual. Aceitar Jesus significa nós nos colocarmos debaixo do senhorio de Jesus, para caminharmos com Ele num relacionamento de amor, por todos os dias da nossa vida, até o fim. Aceitar Jesus não é eu vir num apelo no último dia, ou num dia, espero que não seja o último dia, mas num dia, para você receber Jesus. Alguns cultos a gente chama as pessoas aqui para receberem Cristo, mas vocês são testemunhas que a gente fala, o quanto eles precisam concluir um curso de Descubra, o quanto eles precisam se integrar à comunidade, o quanto precisam se conectar a um grupo de crescimento, porque aceitar Jesus não é simplesmente uma experiência pontual. Aceitar Jesus, aquele dia a vida de alguém pode mudar, a minha vida mudou num culto onde eu aceitei Jesus, mas se estabeleceu, de fato, a libertação do pecado, uma nova índole, um novo coração, no processo, e no processo que foi imprescindível a formação de relacionamentos em torno da vontade de Deus, em torno de Cristo. Nós vivemos numa cultura, irmãos e amigos, que a gente quer sempre um passe de mágica, a gente quer sempre algo muito rápido, a gente quer uma solução que venha em um momento e resolva todos os problemas da nossa vida. Há pessoas que vêm para a igreja e pensam assim, eu já vim para a igreja 3 semanas, não mudou nada, eu vou procurar outro lugar, vou procurar outra religião, mas eu fiz uma oração e Deus não respondeu, eu vou procurar um outro Deus, eu fui fazer terapia, uma psicóloga, e eu fui em 3 sessões, mas não mudou nada na minha vida. A pessoa pensa que vai fazer terapia e vai mudar em 3 sessões, em 5, não, tudo é um processo na nossa vida. Eu fui para um aconselhamento de casais e meu casamento continua o mesmo. Mas como assim? Você tem problemas no seu casamento há 10, 15, 20 anos, você quer que mude num encontro apenas, num aconselhamento? Você vê como isso está impregnado dentro de nós, irmãos? A nossa sociedade busca sempre coisas muito rápidas, a gente quer comprar coisa nova para resolver um problema que está lá dentro. Por isso, a infelicidade é consumista, nunca esqueça disso. Gente infeliz consome muito, gente infeliz compra demais, porque a gente quer resolver um problema que está aqui dentro comprando coisas. É um carro novo, a casa nova, o morango do amor, gente, você viu como fez? Nossa, fez sucesso, morango do amor. Teve gente comprando morango do amor para descobrir um novo amor, além do gosto do morango, do sabor. Mas você vê na nossa cultura como as coisas caem muito rápidas, como elas se tornam umas tendências virais, onde a gente consome aquilo,
Nossa, porque todo mundo está consumindo, porque eu não posso ficar de fora. Isso tem algum efeito emocional, a gente espera que tenha um impacto de transformação na nossa vida, mas isso não acontece. Não acontece porque nós precisamos viver um processo. O que eu estou querendo ressaltar é que, como produto dessa cultura imediatista, dessa cultura que oferece para nós passes de mágicas, você toma uma pílula, você faz uma dieta de só 2 semanas e você perde 15 quilos, eu tenho um treinamento para você perder a barriga em 1 mês, e vai acontecer, eu não sei onde ela vai parar, mas ela continua aqui. Essa cultura está impregnada, essa cultura a gente traz na dimensão da vida espiritual para o reino de Deus, e a gente pensa a mesma coisa, é um culto especial que eu vou, é um evento, é um congresso, a gente faz seminário aqui, mas eu quero dizer para você, não é o seminário que vai mudar a sua vida, a gente tem cultos de celebração especiais, mas não é o culto que vai mudar o processo de discipulado, e se não fizer, realmente a sua vida vai continuar sempre a mesma. Eu quero enfatizar aqui, o teólogo Scott McKnight, esse teólogo americano, ele destaca uma coisa, que muitos cristãos hoje pregam o Evangelho como um plano de salvação. Você é pecador, Jesus morreu por você, então creia, você vai para o céu. E muita gente entende assim, não, eu creio em Jesus, eu creio que Ele me ama, eu creio que Ele perdoa os meus pecados, que Ele perdoou os meus pecados na cruz do Calvário, eu creio que eu fui salvo, ok, mas Evangelho não é só isso, Evangelho não é só levar você para o céu, Evangelho não é um passe, não é um ticket, não é um bilhete que agora a tua alma está salva, Evangelho não é um seguro contra o fogo do inferno, um incêndio, seguro de incêndio, não, Evangelho é você se colocar debaixo do senhorio de Jesus. A gente não tem dificuldade nenhuma em encontrar pessoas que creem no Jesus de amor, que perdoa o pecado e que dá uma nova vida, mas muitas dessas pessoas não conheceram o Evangelho porque não se colocaram debaixo do senhorio de Jesus. Você entende a diferença? É por isso que muitas vezes a pessoa não tem transformação real, ela tem uma experiência emocional, talvez até ela tenha tido uma experiência real com o Espírito de Deus naquele culto, mas se ela não entender que isso implica em senhorio de Jesus, ela não vai ter transformações profundas, ela não vai viver de fato um novo nascimento. A gente precisa entender que Evangelho, na teologia a gente chama soteriologia, que fala da salvação. Evangelho não é só soteriologia, Evangelho também é eclesiologia, Evangelho também é santificação. O que eu queria que você entendesse aqui nessa manhã, você que está nos assistindo aqui, receber Jesus no coração, é você se colocar debaixo dele como Senhor. Não é só ter Jesus como Salvador, é ter Jesus como Senhor. O que muda é quando você sai do domínio da tua vida e deixa Jesus dominar a sua vida. É quando você deixa de estar no trono da sua existência e deixa Jesus sentar no trono da sua existência. É quando você deixa de controlar a sua agenda e a sua vida e é controlado pelo Espírito de Deus que vem a você através de Jesus. E isso é bem diferente. O Evangelho verdadeiro, irmão, gera discípulos, não apenas decisões. Não é alguém vir no apelo, o Evangelho verdadeiro gera discípulos. E a conversão é só o início de uma vida de transformação no reino. E isso envolve a transformação em nossos relacionamentos. Por isso o tema de hoje, quando a gente está aqui na nossa série sobre a igreja, é que os relacionamentos revelam o reino. Tem bastante R aqui, né? O reino de Deus revelado nos relacionamentos. Nós queremos destacar aqui o segundo valor da nossa igreja, como uma igreja relacional. E é importante que você entenda que quando nós somos inseridos no reino de Deus pela fé em Cristo, por sua graça, que agora, tanto o reino de Deus transforma a gente e nos capacita a construir relacionamentos saudáveis e redentores, bíblicos, abençoadores, como também esses relacionamentos vão expressar que nós somos cidadãos do reino. A forma como nós nos relacionamos com as pessoas irá expressar se nós somos de fato discípulos de Jesus ou não. Então hoje a gente quer compartilhar 4 marcas de como o senhorio de Jesus transforma os nossos relacionamentos, como o senhorio de Jesus faz com que os nossos relacionamentos interpessoais, com a família, com as pessoas, com os amigos, com qualquer pessoa, se tornem marcas, expressões do reino de Deus.
Para isso eu quero convidar o pastor João aqui, que ele vai compartilhar algumas dessas marcas. Nós vamos pregar juntos hoje. Estamos falando de relacionamento, né, pastor João? Então a gente vai ter a alegria de pregar junto aqui. Eu vou deixar ele pregar. Vai pregar aqui, eu já volto. Que alegria, que privilégio meu, amém, irmãos? Bom dia, povo de Deus. Bom dia, igreja do Senhor. Que alegria estar com você nessa manhã. E eu gostaria de ir direto ao ponto aqui. A primeira marca que nós percebemos, os relacionamentos como instrumento de Deus para a manifestação do reino, é de fato o evangelismo. É a evangelização, é pregar a palavra do Senhor. Inclusive, queria que você lembrasse de uma coisa importante aqui. Nós percebemos isso no livro de Atos, que é o livro que nós temos explanado, o livro que nós temos feito uma jornada aqui durante esses finais de semana. E o que é interessante é que a ordem de Jesus foi dada, e nos evangelhos, no evangelho de Lucas, por exemplo, ele fala a respeito das palavras de Jesus. E já no livro de Atos, Lucas está relatando aqui como a igreja deu sequência, deu continuidade ao legado que ela recebeu, à obra iniciada por Cristo Jesus, por meio da igreja, por meio do seu reino. Jesus disse: vão e preguem o evangelho para toda criatura. E os discípulos foram leais a isso, os discípulos foram fiéis a essa ordem, começando por Jerusalém, até a casa de um centurião, preste atenção aqui, a casa de um centurião romano chamado Cornélio, e agora em Filipos, na história que nós vamos observar aqui. Por meio de Pedro e agora por meio de Paulo, o discípulo continua pregando o evangelho, continua realizando a missão da evangelização. Isso porque discípulo sabe que ele não tem opção. Discípulo de Jesus sabe que ele não tem opção senão de seguir as ordens do mestre. Essa é a missão dada por seu mestre, ele segue independente de quem for e para onde for. Primeira coisa, eu queria que você marcasse aqui, que você lembrasse a respeito do que nós estamos falando aqui. Os relacionamentos são uma oportunidade para o avanço do reino. Os relacionamentos são uma oportunidade para o avanço do reino. Todo discípulo sabe muito bem disso. Todo discípulo entende que os relacionamentos dele não tem mais qualquer outra finalidade senão o avanço do reino do Senhor, senão a transmissão da palavra do Evangelho, senão a revelação do próprio Jesus. Não existe mais amizade da parte do discípulo que não tenha como finalidade a manifestação de Jesus. Eu quero lembrar você disso. Isso porque os discípulos entendem que os relacionamentos são oportunidades para o avanço do reino. Nós podemos perceber isso na figura de uma pessoa chamada Lídia. E a sua história está lá em Atos, no capítulo 16, do verso 11 ao 15. Você pode abrir a tua Bíblia no aplicativo ou na Bíblia impressa. Se você quiser, você pode acompanhar comigo no telão também. Diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Preste atenção nisso, principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos o quê? Começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Conversar. A situação aqui começou com uma boa prosa, com uma boa conversa. Conversa supostamente, aparentemente jogada fora. Mas olha o resultado que deu aqui. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido então batizada, ou seja, ela se converteu, se rendeu a Jesus, tendo sido batizada, bem como de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E ela nos convenceu e nós ficamos, é o que Lucas relata aqui nesse trecho. Uma coisa muito interessante esse relato da conversão de Lídia. Muito interessante porque começa aqui, na sociedade da época, relatar a conversão de uma mulher não era tão comum. E esse relato não está ali à toa. Isso significa que aquela situação foi uma situação muito importante, totalmente estratégica para o reino de Deus. E nós conseguimos perceber isso por quê? Porque a conversão de Lídia, ao que muitos estudiosos apontam, foi importantíssimo para o início da igreja em Filipos. O início da igreja dos filipenses. E aqui uma coisa importante, irmãos, uma coisa muito importante, queria que você guardasse com você agora.
Se nós somos abençoados pela carta dos Filipenses, a carta da alegria, uma carta rica do apóstolo Paulo, se nós somos abençoados por essa carta, é porque uma mulher se comprometeu com a mensagem do Senhor que a salvou. Porque uma mulher se comprometeu com aquilo que ela creu. Ela não apenas disse, eu creio no Senhor, mas se comprometeu também com a sua pessoa, com todos os seus recursos, a mensagem que os apóstolos estavam proclamando aqui. E eu quero dizer para você uma coisa interessante. Muitas vezes eu ouço das pessoas que elas têm a sensação de viver uma vida sem muito propósito, uma vida medíocre. Quero lembrar você do seguinte: a verdade é que a grandeza da vida é medida pela grandeza da causa com a qual nós nos comprometemos. Lídia ficou marcada na história porque ela se comprometeu com uma grande causa. Ela se comprometeu com o Evangelho. Agora eu quero que você observe isso, observe muito bem aqui. A palavra de Deus, ela não mente. Amém, irmãos? A palavra de Deus não mente. Amém, igreja? Se ela não mente, Lídia aqui se torna um referencial de legítima conversão, um exemplo a ser seguido. Cabe a nós, então, olharmos com mais atenção para o que Lídia, uma mulher de fato convertida ao Senhor, toma como ação. O que ela parte a fazer, então? Ela pode ser vista aqui como uma conversão, uma pessoa que passou por uma conversão genuína. Pessoa que realmente é convertida. Pessoa que não só fala que serve a Jesus, mas que realmente vive como uma discípula de Jesus. Por isso, preste atenção. Conversão é marcada, como nós vemos pelo exemplo de Lídia, a conversão é marcada pelo engajamento com a missão. Engajamento com a missão. Quem se converte, quem se entrega a Jesus, quem diz que Jesus é seu Salvador, mas é também seu Senhor, se compromete com a missão, irmão. O que é que Lídia faz aqui? Ela fala, olha, é o seguinte, se vocês acreditam que eu sou de fato uma serva do Senhor, vocês acreditam que eu fui convertida mesmo, vocês acreditam na minha palavra, vocês vão ficar na minha casa. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que ela quis se comprometer com a missão. Olha, eu estou vendo quão poderosas são essas palavras e o quanto elas podem transformar alguém, porque ela me transformou. Estou parafraseando aqui, mas você está entendendo. Dá para observar isso no texto, dá para chegar a essa conclusão. E isso é muito bom, e eu quero não só me colocar à disposição, mas também a minha casa. Eu quero me comprometer inteiramente com a missão de Jesus. É isso que ela fez, é isso que Jesus nos chama. Jesus nos chama a nos comprometermos com a missão. Não tem como o discípulo dizer que é servo de Jesus e não se comprometer com a missão que Jesus se compromete. Você entende isso? Jesus nos chama a nos comprometermos com a missão dele. Por que o discípulo se compromete? Porque ele entende o que ele recebeu. Lídia entendia aqui a grandiosidade da riqueza que ela recebeu. A riqueza da graça, a riqueza do perdão dos seus pecados, a riqueza de ter paz com Deus e de viver com Deus por todos os seus dias. É isso que ela entendeu. E diante dessa riqueza, ela entendeu que nada mais importava senão se comprometer com esse Senhor. Eu imagino que eu não compartilhei ainda como o Evangelho chegou até a minha casa. Eu queria compartilhar brevemente essa história. Imagina você os confins da terra, que Jesus enviou os discípulos para pregar. Pois é, irmãos, eu venho de lá, tá certo? Eu venho de Astorga. Eu sempre falo de Astorga. Eu venho de lá, e o Evangelho chegou à minha casa, eu lembro como se fosse hoje, num dia chuvoso. A minha rua não tinha asfalto, né? Era uma rua lamacenta. Minha família vivia numa situação muito complicada, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Pensa numa casa improvável. Essa era a minha casa. E o Evangelho não chegou até lá em um tapete vermelho, não foi através de uma cruzada evangelística, não foi por meio de um grande evento que ia acontecer no centro da cidade. O Evangelho chegou até a minha casa por meio de uma senhorinha chamada Penha, Dona Penha. Pense você, senhorinha de um coquinho amarrado, diz que essas aí são do pelotão de elite do reino do Senhor, né? Coquinho amarrado, sainha, né? Lá no pé, tá certo? Uma senhora muito pobre também, a casa dela também não tinha asfalto. Muitas vezes a gente acha que só pode pregar o Evangelho aquele que é capaz. Capacidade mesmo vem do Espírito que habita em nós, irmãos. Senhorinha chegou até lá vendendo produtos naturais para minha mãe. Minha mãe não tinha nem como pagar, certo? Ela não vendeu nada naquele dia, mas ela voltou. E ela voltou, hoje eu entendo, ela voltou porque ela não foi até lá vender produto. Ela foi até lá porque ela estava comprometida com a missão.
e ela passou a frequentar a nossa casa. Eu não entendia muito bem aquilo, porque eu ainda era uma criança, quase adolescente. Mas, irmãos, eu posso dizer para vocês que chegou um dia onde ela fez ali o apelo, convidou a gente para servir a Jesus, convidou até aí então, depois que nós aceitamos Jesus, a ir numa igreja. Eu posso dizer para vocês que naquele dia, ela não vendeu produto nenhum, mas ela saiu de lá com o nome de uma família escrita no livro da vida. Eu entendo o quanto aquilo foi importante. Eu entendo quão poderoso foi aquele encontro. Eu tenho certeza que ela não tinha a menor pretensão, nem imaginava que de lá poderia sair um pastor, de uma família tão improvável como a minha. Mas saiu, irmãos. E saiu, sabe por quê? Porque uma pessoa estava comprometida com a missão, e realizou a missão através de relacionamentos, nas casas. O Evangelho chegou até a minha vida porque ele entrou na minha casa por meio daquela pessoa. Jesus nos chama a isso. Já imaginou as grandes mudanças, os milagres podem acontecer, que você pode presenciar como a irmã Penha presenciou, porque você só está comprometido com a missão. Às vezes a nossa vida não tem propósito, não porque Deus não tem um propósito para ela, mas porque nós estamos muito distantes da missão que o Senhor tem, dessa missão que traz propósito para nós. Uma outra coisa importante aqui, da parte de Lídia também, é que ela comprometeu todos os seus bens. Ela se comprometeu com a missão, mas comprometeu também a sua casa, a sua estrutura, as suas posses. Ela falou, fica na minha casa. Ficar em casa tem a ver com o quê? Tem a ver com abrir o ambiente de intimidade, tem a ver com abrir um ambiente de segurança, de proteção, tem a ver com envolver tudo que você tem. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é capaz de abrir a sua casa para alguém que você mal conhece? Você é capaz de fazer isso? Pois é, Lídia foi. Ela fez. Tenho certeza que ela não conhecia muito bem aqueles homens, mas ela conhecia o Senhor que a salvou, porque sabia que esse Senhor a conhecia há muito tempo. Tem muita gente que diz, olha, eu não vou abrir a minha casa para um GC, porque eu não sei quais são as pessoas que vão até lá. Olha, eu fico meio com receio de ser líder de GC e tudo mais, de célula, porque eu não sei quais são as pessoas que vão chegar até a minha vida. Pergunta para a Lídia se ela se preocupou com isso. O que ela fez? Se vocês, ainda timou os apóstolos, hein? Se vocês acham que eu sou uma serva do Senhor, venham ficar na minha casa. Vem ficar na minha casa. Eu quero me comprometer totalmente com isso. Eu lembro aqui da história de várias pessoas. Como nós estamos vendo esses irmãos que vieram de outro país, saíram do conforto de sua casa e estão vindo aqui para investir em um seminário que vai gerar benefícios para o reino aqui no Brasil. Por que eles o fazem? Porque eles comprometeram sua estrutura, tudo que tem, todas as posses, porque eles entendem que já não é mais deles o que eles possuem. Discípulo, de fato convertido, que é crente mesmo, entende isso. Sabe, olha, eu não tenho, quem tem é Jesus. Eu não sei, quem sabe é Jesus. Eu não posso, quem pode é Jesus. E agora tudo que eu tenho não é mais meu, eu entendo que foi dado por Ele, junto com a vida que eu recebi. Nós somos chamados a nos comprometermos e comprometermos também nossos bens ao Senhor. Às vezes a avareza está nisso, irmão, em preservar para nós os bens e entregar para os outros apenas aquilo que não faz muita diferença para nós. Jesus nos chama a nos comprometermos totalmente, e evangelização, crente de fato, é aquele que se compromete com a missão, através de seus bens, para que os relacionamentos redentores aconteçam dentro de sua casa. Amém? Agora o segundo elemento aqui que nós percebemos, a manifestação do reino através dos relacionamentos, é o discipulado. Discipulado. Jesus nos chama os discípulos nos evangelhos a quê? Chama os discípulos a pregarem o evangelho. Mas ele também convida, na verdade vamos utilizar uma palavra melhor, ordena aos discípulos que eles façam discípulos. Que eles façam discípulos. Isso por quê? Porque nós, discípulos de Jesus, não fomos chamados para pregar o evangelho como Jonas, louco, que foi pregando em Nínive, como um doidão, tá certo? Sem o menor tipo de apreço, de amor por aquelas pessoas de Nínive. Não, os discípulos de Jesus são chamados a pregar o evangelho, diferente do profeta Jonas, que não amava o povo alvo de sua palavra. Nós somos chamados a pregar o evangelho por ser resultado do nosso amor pelas pessoas. E quem ama se compromete pessoalmente. Quem ama, discipula. Lembra de uma coisa aqui muito importante, queria que você gravasse essa frase para você, para que ela te abençoe durante essa semana. O discípulo cumpre sua missão
quando se compromete com o discipulado. O discípulo cumpre sua missão quando ele se compromete com o discipulado. Alguém já disse que quando nós aceitamos as palavras de Jesus, nós somos tirados do inferno. Mas quando nós somos discipulados, o inferno é tirado de dentro de nós. Esse é o papel do discipulado. E é por isso que nós somos chamados para cumprirmos esse papel, para realizarmos essa ação. E eu gostaria que nós olhássemos nesse momento, então, para uma outra realidade, uma outra história, que está lá relatada também no livro de Atos, agora no capítulo 18. Capítulo 18, do verso 24 a 28, diz assim: Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Provavelmente começou a discipular outras pessoas aqui. Pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Olha para Apolo aqui. Apolo não sabia muito bem, não sabia de todas as coisas que ele tinha recebido da parte de Jesus, mas o que ele sabia é que ele tinha uma missão, que era pregar o Evangelho. E ele começa a pregar sem todo o preparo. E aqui uma coisa importante. Às vezes nós deixamos de falar algo para alguém porque a gente não se sente preparado para isso. Às vezes a gente abre mão de assumir a liderança dentro de uma célula ou de assumir o discipulado pessoal com a vida de alguém, porque nós não nos achamos preparados. Olha, primeiro eu preciso conhecer mais e tudo mais. Irmão, Apolo o fez do jeito que estava. Apolo fez com o que ele tinha. Sabe por quê? Porque não existe problema quando você tem uma pessoa que ainda precisa aprender algo, uma pessoa que ainda tem coisas para serem treinadas, se você tem um discipulador disposto a auxiliá-lo. O problema não é a falta de preparo, o problema é a falta de discipuladores, a falta de pessoas que se comprometem com a maturidade espiritual dos outros e que se comprometem pessoalmente com isso. E foi isso que Priscila e Áquila fizeram. E olha só que interessante, qual foi o convite? Como eles chamaram? Eles chamaram para um curso? Eles chamaram por acaso para um compêndio teológico em um seminário, uma mesa redonda? Não, eles chamaram Apolo para sua casa, E exatamente nisso nós temos as características do discipulado. Característica do discipulado, como Priscila e Áquila fizeram com Apolo, que depois veio a se tornar uma grande bênção para os irmãos que estavam ali, é que, em primeiro lugar, eles se envolveram pessoalmente com isso. Se envolveram pessoalmente com Apolo. Trouxeram ele para dentro de sua casa mais uma vez. Fizeram o mesmo convite que Lídia fez para os apóstolos, mas agora para um menino que precisava passar por uma instrução maior. Se comprometeram pessoalmente. Eu lembro aqui da maravilha que a gente viver numa célula, a gente viver num GC, no grupo de crescimento. E eu quero relatar para vocês uma história, um relato, uma confissão de um integrante de um GC. Uma menina que sofria muito, tinha sofrido muito com uma mãe narcisista, com uma mãe controladora, com uma mãe dominadora e manipuladora. De modo que essa menina desenvolveu muita dificuldade em se abrir, em falar a respeito de seus problemas, a respeito de suas dificuldades. E recentemente ela abriu em um dos GCs, que a vida no GC a levou a entender que ela precisa abrir suas dificuldades, abrir tudo e confessar o que tem dentro do seu coração, porque ela se sentiu no lugar protegido, no lugar seguro, onde as pessoas ali estavam comprometidas pessoalmente com ela. Confissão vem, a confiança vem quando nós nos relacionamos com as pessoas. Hoje, alguém já disse, irmãos, que nós precisamos conquistar o direito de falar para as pessoas. As
pessoas não vão nos ouvir porque nós somos cristãos, ou porque nós somos pastores, ou porque nós... Não, as pessoas vão nos ouvir porque nós conquistamos o direito de falar. E nós conquistamos o direito de falar através dos relacionamentos, conquistando a confiança das pessoas em nossas ações e em nossas reações. Lembre-se disso, discipulado tem a ver com envolvimento pessoal. Mas, por fim, uma última característica do discipulado é a instrução relacional. Instrução relacional. Como eu disse, eles não chamaram Apolo para um curso, nem para um seminário, embora seja importante, como o pastor Carlos acabou de colocar aqui. Eles chamaram Apolo para um relacionamento. E aqui eu queria lembrá-los para trazer uma ilustração muito bem disso, a respeito da importância das conexões. Dr. Larry Crabb diz que nós somos chamados a nos conectarmos com as outras pessoas. Muitas vezes nós vemos uma pessoa que está com um problema e nós imaginamos que essa pessoa ela precisa de mais disciplina, que ela precisa fazer o que é certo. Que se ela está cometendo erros ainda, é porque ela não se comprometeu com o que é bom. Ele diz que não é bem assim. Às vezes nós pensamos que essas pessoas também estão falhando nas mesmas coisas, ainda não se comprometeram, não deixaram de fazer o que é errado. Que elas precisam de uma boa autoconsciência de seus erros. Mas ele diz também que não. Dr. Larry Crabb diz que um instrumento de mudança, de transformação, é a conexão. O que é a conexão? A ligação entre duas pessoas de forma profunda, onde uma transmite para a outra a vida que existe em Jesus. Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E é essa vida em abundância que pode e transformará o outro por meio de nós. A pergunta que eu faço a você é: você aceita o convite? Aceita esse convite para desenvolver um discipulado relacional com as pessoas, ao invés de apenas ficar julgando suas ações? Esse é o convite de Jesus para nós. Pastor Carlos, está com o senhor, em nome de Jesus. Nós vimos aqui evangelismo e discipulado como expressões do reino, do senhorio de Jesus. E a gente propôs nesse mês a gente caminhar em alguns textos do livro de Atos, que não é um livro doutrinário, mas histórico, que compartilha o avanço da igreja a partir de Jerusalém e todo o mundo em volta do mar Mediterrâneo. Eu queria compartilhar a terceira marca, expressão do reino, do senhorio de Jesus no nosso coração e como isso atinge os nossos relacionamentos. E a terceira marca, você sabe sobre isso, é serviço. Quando nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, a gente se torna servo de Jesus. Mas ser servo de Jesus é servir pessoas. Você não vai pegar a mão de Jesus e ajudá-lo a atravessar uma rua. Você não vai pegar a mão de Jesus e levá-lo para um restaurante para comer uma marmitex porque ele está com fome. Você não vai servir Jesus sem servir pessoas, você entende isso? Muitas vezes nós dizemos que somos servos de Jesus, mas não fazemos nada pelas pessoas que estão à nossa volta. É interessante um texto de Atos do capítulo 9, tem uma personagem aqui também muito importante, uma mulher. A Bíblia diz aqui que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Está sobrando um pouquinho o meu retorno aqui, por favor, Alexandre. Superior, Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, que é uma cidadezinha, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demorem em vir até nós. Agora olha que interessante que fala sobre Dorcas, ou Tabita. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Uma discípula de Jesus, que tinha um coração no reino, um discípulo de Jesus, que servia quem estava à sua volta. Ela também era viúva, ela também tinha necessidades, mas com as suas necessidades, ela servia outras pessoas. Às vezes a gente diz assim: eu vou ajudar as pessoas quando eu ganhar na Mega Sena. Eu vou ajudar as pessoas quando eu resolver os meus problemas. Nós sempre vamos ter problemas, irmãos, ou de muito dinheiro ou de falta de dinheiro. Nós sempre vamos ter problemas, você entende isso? Nós sempre vamos ter problema com o tempo, vamos ter problemas com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, porque todos estamos no processo de amadurecimento. Se você for esperar resolver a sua vida para poder ajudar outras pessoas, você nunca vai resolver. Sabe por quê? Ajudar outras pessoas é parte da solução dos teus próprios problemas. Ajudar as outras pessoas, servir outras pessoas, é parte do milagre dentro de você.
Quando nós esperamos para servir gente, nós continuamos estagnados na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Quando nós queremos resolver todos os nossos problemas para ajudar outros que estão nos seus problemas, nós estamos simplesmente, mais uma vez, idolatrando a nós mesmos, massageando o nosso ego e nos colocando à frente de tudo mais, porque nós devemos ser o centro das atenções. O reino de Deus não é assim. Reino de Deus, você tem um novo Senhor, que agora reina no teu coração, e porque Ele reina, os seus relacionamentos são oportunidades de expressar o seu amor por Jesus e de servir Jesus servindo as pessoas. Essa história de Dorcas é extraordinária. Eu não li o texto todo aqui, mas Pedro vai ressuscitá-la e vai devolvê-la ao convívio dos seus relacionamentos, porque ela vai continuar o seu ministério servindo Jesus, servindo pessoas. Você sabe lá no Evangelho de João, capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos e dá o exemplo que Ele é mestre e Senhor, mas Ele lava os pés dos seus discípulos. Lá no verso 17 Ele disse assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Somos felizes à medida que vivemos a vontade de Deus. Somos de fato felizes à medida que servimos as pessoas como Jesus serviu. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para dar minha vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Nós somos de fato bem-aventurados, abençoados, felizes quando servimos pessoas. Você vai servir todo mundo? Não, nós não damos conta, mas você vai servir pessoas. Você vai estar envolvido nos seus relacionamentos e abençoar pessoas de várias maneiras. Pode ser financeiramente, pode ser com uma oração, com uma visita, com um abraço, em levar um pedaço de bolo numa tarde, para oferecer um café, seja o que for. Gente que ama Jesus é gente que se torna servo, não é gente que espera ser servido, não é gente que acha que o mundo vive em função dela. Não, há um outro centro dessa vida, e o centro não é você, não sou eu, o centro é Jesus. E quando Jesus é o centro, Ele nos liberta de nós mesmos. Por isso que é transformador. O marido que não servia a esposa no casamento há anos, agora ele passa a ser um servidor da esposa, porque ele entende que não é mais ele agora o centro, é Jesus o centro. E quando Jesus é o centro, a gente coloca outras pessoas à nossa volta, no lugar que elas merecem, que elas são dignas de serem cuidadas, servidas, abençoadas. O filho, o pai, quando nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, isso transforma profundamente os nossos relacionamentos. Então, se o evangelismo é uma expressão do reino, o discipulado é uma expressão do reino, o servir no dia a dia as pessoas é a expressão do reino. E o quarto lugar que eu quero compartilhar com você, a quarta marca é o encorajamento. Se há algo que acontece nos nossos relacionamentos é que quando Jesus é Senhor do nosso coração, as pessoas vão ser encorajadas através de nós e nós vamos receber encorajamento. Quantas vezes eu já vi isso acontecer com os amigos, o pessoal que está no nosso GC, no nosso grupo de crescimento, ou outros que nós já multiplicamos, às vezes de se sentirem encorajados por minha vida, mas quantas vezes eu fui encorajado por eles? Quantas vezes eu sou encorajado? Vocês sabem que eu tive um probleminha de saúde no mês de maio, quanto encorajamento eu recebi dos irmãos do GC, de vocês aqui, irmãos da fé, encorajados. Se você olhar o livro de Atos, uma das maiores expressões do convívio entre os cristãos e da liderança dos apóstolos era o encorajamento. Vou mencionar rapidamente aqui. Atos 11 diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, a respeito de Antioquia. Eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. O reino de Deus é feito de pessoas que estão debaixo do senhorio de Jesus e pessoas precisam ser encorajadas. Uma das grandes batalhas que eu e você temos todos os dias é com o desânimo. Uma das grandes batalhas que eu e você temos todos os dias, com as nossas lutas internas, é a gente estar fortalecido para enfrentar exatamente essas batalhas. Um dos grandes desafios que nós temos é termos coragem de viver a vida, coragem de ser família de verdade, de viver um casamento de verdade, coragem para explorar as oportunidades na nossa vida profissional, acadêmica, seja o que for, coragem para evangelizar, coragem para chegar do lado de uma pessoa e dizer assim: Jesus te ama, eu também te amo, posso orar com você? Você é importante para mim, eu já tenho orado por você há semanas ou meses. Coragem. O reino de Deus é feito de pessoas, e pessoas precisam de coragem. Pessoas precisam ser fortalecidas, precisam ser animadas. E como que a gente faz isso sozinho?
Como que a gente experimenta esse encorajamento mútuo se não estamos em relacionamentos? Olha outro texto, Atos 14, eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, e fazendo o que mais, irmãos? Encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo está voltando da sua viagem missionária com Barnabé. O primeiro texto foi Barnabé em Antioquia, agora Paulo está voltando, lugares que eles plantaram igrejas, que eles compartilharam o evangelho, eles estão fazendo o quê? Passando nesses lugares, encorajando os irmãos. Você foi encorajado nessa semana por alguém? Alguém chegou do teu lado, alguém falou com você, irmão, vamos ficar firme na fé. Cara, o que está acontecendo na tua vida? Que luta é essa que você está passando? Por que eu não estou te vendo no culto? Por que você não está no GC? Faz tempo que você não vem. O que você está acontecendo? Eu te conheço. Estou vendo que você está cabisbaixo, estou vendo que você está meio angustiado. Você foi encorajado por alguém? Vou fazer outra pergunta. Você encorajou alguém? Você encorajou alguém essa semana? Eu quero te falar aqui de um milagre. Quando nós encorajamos alguém, nós somos fortalecidos. Quando nós ajudamos outras pessoas, nós somos ajudados. Por que nossa sociedade é tão doente, irmãos? Porque nós quebramos relacionamentos. Porque nós estamos centrados em nós mesmos. E essa é a cultura. Essa é a sociedade sem Deus. Você encorajou alguém essa semana? Você pode ter certeza, gente encorajadora é gente que está sempre animada, sempre fortalecida, sempre no rumo na fé. Gente que encoraja outros não esfria na fé. Último texto, poderia citar outros, mas vou citar aqui, Atos 20, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia, viajou por aquela região, fazendo o que, irmãos? Encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia. Qual que era o ministério apostólico de Paulo, irmãos? Ele evangelizava? Sim. Ele encorajava. Relacionamentos são expressões do reino. O que a gente quer que você entenda aqui nessa manhã é quando a gente diz assim, nós somos uma igreja relacional. Isso não é um jargão religioso. Nós somos perfeitos nisso? Não. Mas esse é o nosso alvo, é o que mais queremos ser, porque o reino de Deus é feito de pessoas debaixo do senhorio de Cristo, e relacionamentos é a forma quando nós compartilhamos o amor de Jesus e discipulamos pessoas a permanecerem nele. E mudanças profundas exigem relacionamento. Mudanças profundas exigem tempo, exigem discipulado, relacionamento com Jesus e uns com os outros. Você vai ver Cristo na face do teu irmão e o teu irmão vai ver Cristo na tua face. Por isso que a igreja precisa ser grande para ter impacto na sociedade, ganhar muitas pessoas para Cristo, precisa. Mas a igreja precisa ser pequeno bastante, onde cada um tem um nome, um rosto, uma história, onde as pessoas se relacionam. É por isso que nós somos uma igreja em grupos e grupos de crescimento, que devemos crescer na fé e no conhecimento de Cristo Jesus, segundo Pedro 3,18. Então eu quero lembrar aqui, como igreja local, antes de terminarmos orando, que a nossa missão é a missão de Jesus. E nós colocamos numa frase que você não pode esquecer. A nossa missão é fazer discípulos de Jesus. Não é discípulos do pastor, não é discípulos do líder, é discípulos de Jesus, que se multiplicam através do que, irmãos? Relacionamentos. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura também desconfiada. Hoje nós não acreditamos nas pessoas. E só através de relacionamentos aqui quebramos preconceitos. A gente está aqui para fazer discípulos através de relacionamentos. É assim que multiplicamos novos discípulos de Jesus. A nossa casa é um centro de salvação. Não é o templo. Não é o cristianismo templocêntrico. Aqui acontece a nossa grande celebração, vemos uns aos outros, mas um milagre acontece nas nossas casas. O milagre acontece nos nossos relacionamentos. E por isso, qual que é a nossa visão como igreja? Para colocar numa frase que você possa guardar no seu coração, nossa visão é ver a cidade transformada pela vida de Cristo, irmão. E como que a cidade é transformada pela vida de Cristo? Quando nós vamos ganhando um a um. Quando o pai de família se converte a Jesus e a sua casa é transformada. E quando esse cara entende a sua missão, então o seu local de trabalho vai ser transformado, porque ali vai ter uma luz, a luz de Jesus através dele.
porque ali vai ter um representante, um embaixador de Cristo. Como que a gente transforma essa cidade, irmãos? Não é só por meio de educação, de igualdade social. Profundamente, a gente transforma através do Evangelho de Jesus. É ganhando cada pessoa para Cristo, discipulando. A sociedade só está aqui hoje ainda, irmãos, por causa da igreja. Porque a igreja é o sal que preserva. A igreja é luz que ilumina. E eu e você estamos chamados a viver aqui. Eu quero perguntar para você em nome de Jesus. Você está aqui num culto cristão. Você está aqui. Eu sempre pergunto aqui às pessoas: você já recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador? Muitas vezes eu falo: renda o seu coração a Jesus. Mas eu quero dizer, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Ele é o teu Senhor. Você está num relacionamento de discipulado com Ele. Você está caminhando com Ele, obedecendo a Ele, vivendo com Ele, porque crer em Deus implica em impor limites a você mesmo. Limites que te protegem, limites que te abençoam, os limites da vontade de Deus para a sua vida. Você é um discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, como o pastor João disse, os nossos relacionamentos nunca mais serão os mesmos e não terão os mesmos propósitos. Nossos relacionamentos agora expressam o reino a qual pertencemos, o senhorio de Jesus na nossa vida. E isso implica que algumas marcas que a gente citou aqui, tem outras, mas umas marcas que estarão presentes no nosso dia a dia, porque nos relacionamos com as pessoas, é o evangelismo, o discipulado, o serviço e o encorajamento. Jesus está te chamando hoje a vir a Ele e a render seu coração a Ele mais uma vez. Jesus está te chamando a vir para descobrir a beleza, os milagres do relacionamento. E se você disser assim: pastor, eu já me machuquei demais, eu já me dei demais, as pessoas abusaram de mim, eu fiquei frustrado com relacionamentos. Deixa eu dizer uma coisa, eu entendo você, também já me senti assim. Racionalmente falando faz tudo sentido o que você está falando, até emocionalmente, mas espiritualmente não faz. Espiritualmente você é servo de Jesus, serva de Jesus. Para de ficar argumentando assim: eu já me machuquei demais, agora não me abro a relacionamentos, agora não vou me importar com as pessoas, porque ninguém se importou comigo. Isso é humano, isso não é reino de Deus, isso é natureza pecaminosa, isso não é reino, isso não tem nada a ver com Jesus, tem a ver comigo, tem a ver com você, mas não com Jesus. Porque se Jesus fosse pensar assim, Ele não teria vindo. Se Jesus fosse pensar como eu e você, Ele não teria entregue a sua vida na cruz para aqueles que cuspiram nele, que o esbofetearam, que o humilharam. Se eu e você vamos viver a vida com a nossa razão, nós nunca vamos viver o reino, porque o reino transcende a nossa razão, a nossa cultura. O reino transcende as nossas experiências ruins, irmãos. Eu já fui muito machucado, sim, já fui ferido, já fui injustiçado, mas eu estou aqui de novo para viver Jesus e abençoar pessoas. Você pode dizer isso, você pode viver isso, porque isso é reino. O reino é imparável, indesistível, irmão. Não se concentra nas suas dores, se concentra o quanto você pode aprender com elas e o quanto Jesus está construindo o caráter dele em você. É isso, nós estamos aqui para viver Jesus sendo formado em nós. Jesus sendo formado em nós. É loucura isso aqui que a gente está pregando, irmão. É mais fácil você ir para um Rotary, para um Lion, sei lá se existe ainda. É mais fácil você ir para qualquer outro lugar. Vai para uma palestra de autoajuda, vai para uma palestra de um coach, porque isso aqui que a gente está falando é evangelho de Jesus, é você morrer para você, é você ser crucificado na cruz, é ter Jesus como Senhor da tua vida. Isso aqui, irmão, é milagre. Eu não consigo viver isso, você não consegue, nós só podemos por causa da graça de Jesus em nós, é só a presença de Cristo. Mas isso é possível sim pela nossa fé em Jesus. Ele está conosco, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele fez o que fez para que a gente vivesse esse milagre, para que os nossos lares tivessem paz, para que o nosso casamento fosse um bom casamento, abençoado, e relacionamento que expressa Cristo, para que pais e filhos pudessem construir um relacionamento que expressam Cristo, para que nós pudéssemos ser Cristo na vida dos nossos amigos e colegas de trabalho, para o cara que está na esquina, seja quem for. Queria que você fechasse seus olhos. O pessoal vai vir aqui, não vai dar tempo da gente cantar, mas eu quero cantar pelo menos ali até o refrão, e eu quero desejar a você uma boa semana, e eu quero convidar você que quer andar com Jesus,
caminhar com Jesus, se você ainda não fez o curso Descubra, nós vamos começar uma turma agora quinta-feira, irmãos. Quinta-feira, às 20 horas. Faz sua inscrição. Rende Jesus seu coração novamente. Vem aprender, vem conhecer mais do projeto de Deus. Vem reforçar aquilo que você já conhece. Vem conhecer novas pessoas. Faz sua inscrição. Outra coisa que eu quero convidar você que vai se casar é que no domingo que vem nós vamos começar um curso de noivos. Vem conhecer novas pessoas. Vem firmar a tua fé na palavra de Deus. Será domingo às 17h30, você pode fazer a sua inscrição lá atrás. Senhor, vem com teu Espírito Santo e leva a gente a ser quem o Senhor quer que a gente seja. Vem com o seu Espírito Santo e leva-nos a nós como comunidade local, como igreja, a sermos a igreja que o Senhor quer que a gente seja. Faça isso pelo poder do teu nome. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos do nosso pecado, livra-nos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso narcisismo. Cura nossas feridas e nos levanta para abençoar pessoas, assim como o Senhor abençoa, em nome do Senhor.